Fala aí galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque e começou o vídeo de hoje com essa imagem linda, maravilhosa, essa camisa que eu comprei ontem na Botafogo Store da Barra, né, lá do Barra Shopping, e claro, coloquei o patch de campeão, acho que dá pra ver bem, que coisa linda, ainda mais na camisa preta, galera. Não sou estilista nem nada, mas combina com esse dourado aqui também, né, os detalhes todos da camisa preta com dourado, então o patch super combinou. Que maravilha! Essa aqui vai para o meu filhão, né? Vou levar para ele final de semana, já fica de presente de Natal, né? Meu filho que tem um nome abençoado, né? Luiz Henrique. Então essa vai para o meu LH, né? Enfim, galera, o dia de ontem começou com uma entrevista, né, lá na Espanha com o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, né, técnico que inclusive era muito falado que viria a assumir a seleção brasileira, mas de qualquer maneira o Ancelotti falou sobre a final da Libertadores. Na verdade ele foi provocado pelo jornalista botafoguense, o Fernando Calas, que reside lá na Espanha há muitos anos. E o Calas perguntou, né, se ele tinha visto a final, o que ele achava ali do Botafogo ter vencido a Libertadores pela primeira vez, né? E o Ancelotti mostrou que está muito antenado, que viu o jogo, falou que viu o jogo naturalmente e que foi uma partida incrível, épica, né? Com direito a uma patada, né? Logo no primeiro minuto, se referindo ao lance do Gregore, né? Mas que mesmo com aquele lance da expulsão, o Botafogo soube, né? Ele até falou o seguinte, vou aqui passar as palavras, ter atitude e compromisso extraordinários. Então elogiou muito o Botafogo e também muito legal a gente ver um cara, óbvio, né? Com a estrada que tem o Ancelotti, falar, se referir ao Botafogo como um clube histórico, né? Do Brasil, né? E do mundo, né? E do mundo, o nosso fogão. Então foram as palavras do Ancelotti sobre um possível confronto entre Real Madrid e Botafogo. Ele frisou, né, naturalmente, que o Botafogo vai ter que passar por duas etapas ainda, né? Tem dois adversários até chegar à final contra o Real Madrid. E tem sido dúvida, né? Vou esclarecer aqui de uma vez por todas, porque muita gente me perguntando, meu pai foi um deles, né? O porquê do Real Madrid jogar direto na final e a equipe que ganhou a Libertadores ter que passar por dois confrontos. E a explicação é simplesmente calendário, primeira explicação, e a segunda explicação é que sim, a força da Europa, né? Enfim, no cenário mundial, a gente sabe que os clubes europeus têm vencido as últimas edições, têm passado com tranquilidade pelas semifinais de Mundial, né? Ao contrário de alguns brasileiros, inclusive, enfim, sul-americanos. A gente sempre lembra do Internacional, para citar um exemplo, né, que perdeu para o Mazembe, enfim, o próprio Flamengo também já derrapou nessas fases iniciais, então ficou decidido, né, justo na nossa vez, que o clube europeu ele já joga direto à final e a gente vai ter que passar aí por essas duas partidas, né, mas vamos olhar o lado positivo, né? De repente o Botafogo já está ali mais acostumado com os estádios lá de Doha, né? Com o clima da competição, pode ser também visto aí por esse lado. Mas o Ancelotti elogiou muito, parabenizou o Alain, disse que ficou muito feliz pelo Alain, que foi jogador dele no Napoli, né? Aliás, um momento aleatório, outro dia eu peguei um Uber ali em Botafogo mesmo, na Rua da Passagem, e o Uber era um italiano, o Giuseppe italiano, mora no Rio há 18 anos, torcedor do Napoli, por isso que eu me lembrei agora. Ele falou que tem até uma confraria ali em Copacabana de torcedores italianos do Napoli, e aí, claro, a gente relembrou aquele Napoli de Dom Diego Armando Maradona, de Careca, de Alemão, né? E aí ele falou do Alemão que teve a oportunidade, né, nessa confraria de conhecer o Alemão, falou que é um cara, né, o nosso craque alemão, né, que jogou a Copa de 90, né, de 86 também, né, acho que jogou de 86 também, 86, 90 ali, fazia o meio de campo com o Elzo, né, falou que é uma figura boníssima o alemão, inclusive
tem uma entidade, uma ONG, enfim, lá em Lavras, né, a terra dele, em Minas Gerais, que ajuda as pessoas. Então, um cara que, além de tudo, né, um sujeito incrível, né? O italiano do Uber me passou isso aí sobre o nosso Ricardo Rogério de Brito, alemão. Pessoal, o Almada, né, deu uma entrevista lá na Argentina ainda pro Diário Olé, e falou do sonho dele, né? Ele falou que o sonho dele é atuar na Europa. Comentou, né, para os argentinos qual é a situação de momento, em que ele tem um acordo, né, com o Lyon, com o dono do Lyon, que por acaso, né, ele explicando para os argentinos, é o mesmo dono do Botafogo, ou seja, Mr. John Charles Textor, né? Então, assim, gente, quando o Almada chega, é muito parecida a situação com a do Luiz Henrique. A diferença é que o Almada, de fato, tem ali um acordo, até no papel, né, de se transferir para o Lyon, mas, claro que tudo vai depender de conversas aí, que ele vai ter com o próprio Textor daqui para frente e também com o desenrolar aí do próprio Mundial, né? Pode ser que o Almada fique se ele ficar seduzido pela possibilidade de atuar nos Estados Unidos, que é de onde ele veio, inclusive, né? Ele jogava na Major League Soccer, o Super Mundial, né? Então pode ser isso. Ele pensa, olha, o Lyon vai estar disputando, sei lá, só o Campeonato Francês, a Copa da França, e ele está super bem ambientado no Botafogo, mas essa declaração no Olé, né, mostrou que, de fato, e não tem pecado nenhum nisso, né? Acho que 10 entre 10 jogadores sonham em atuar na Europa. Então o Thiago Almada revelou isso para o Diário Olé. A questão mais é quando o Almada irá para a Europa, né? Se já vai ser agora em janeiro, se ele vai esperar o Mundial e aí só no segundo semestre ir para a Europa. Me parece que são as duas possibilidades aí de momento, né? Ou em janeiro ou em agosto, né? Não tem como fugir muito disso, infelizmente, mas, né, o Almada já nos deu o grande objetivo da temporada, que é a Libertadores. Tomara que ele possa ficar mais tempo, porque é um jogador que é extraordinário, né? O mini Messi, como disse o Alexander Barbosa na coletiva pós-jogo, né? Pós-final em Buenos Aires. O mini Messi, né? O Barbosa elogiou o Almada, dizendo que, olha que loucura, né? O cara baixinho, né? O mini Messi marcando o Hulk, né? Foi esse nível de dedicação que o Botafogo teve no último sábado. Galera, bastidores da Botafogo TV, parecia um filme, um documentário, duração de 1h20, isso mesmo, 1h20, mas passa rápido, porque realmente são cenas emocionantes, são coisas que a gente nem imaginava que estavam acontecendo. Por exemplo, a presença das famílias dos jogadores ali, o encontro que teve, acho que foi na quinta-feira, se não me engano, lá no hotel com os jogadores, e aquele clima ali de piquenique, de férias em família, todo mundo reunido junto. Então, assim, o bastidores começa mostrando o Botafogo desde a saída de São Paulo, né, embarcando para Buenos Aires, e essa parte das famílias me tocou muito, né? Os filhos dos jogadores, as esposas, enfim, irmãos, todo mundo ali, além de que o Botafogo levou o grupo todo, né? Jogadores que a gente já sabia que nem atuariam, como o Rafael, né? O próprio Matheus Ponte, depois o próprio Bastos, que a gente sabia que não teria condições de jogo, todo mundo ali reunido, é realmente uma grande confraternização. E aí tem lances até engraçados, né? Engraçados, mas emocionantes, né? Todo mundo reunido assim em círculo, né? Os familiares, e o Marlon Freitas puxando o um por todos, todos por um, com as famílias, né? Muito legal mesmo, assim, é um dos pontos aí altos, né, desse bastidores, que dá para chamar de documentário, né? Bastidores, documentário, né? 1h20, como eu falei. Depois tem o Marlon, ele é estrela de vários momentos, né? Tem a conversa de vestiário antes do jogo, muito emocionante, né? Muito emocionante mesmo, dá para ver que ele está emocionado, o discurso dele. Depois tem ele no pós-jogo indo para o vestiário chorar, agradecer, né? E falando sempre do pai dele, né? Que a gente sabe que ele perdeu o pai dele, que era o grande incentivador dele na carreira. Muitos depoimentos, muitas imagens inéditas
imagens da torcida do Botafogo se emocionando, né? Então assim, se eu ficar aqui falando, assistam, né? Não tem outra coisa, eu vou assistir de novo, naturalmente, porque vale muito a pena. Tem o Arthur Jorge lá, aquele momento dele, poderoso chefão, né? Com charuto, com os óculos lá, muito legal também, nosso grande Arthur Jorge, enfim, certamente um bastidores aí que entra para a história, que o botafoguense vai daqui a 5, 10, 15, 20 anos voltar lá e assistir quando quiser se emocionar novamente e relembrar como foi esse dia 30 de novembro de 2024, né? Mas o Botafogo vai inclusive pautando ali, né? Dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, vai mostrando justamente as vésperas, né? O Textor também lá nos treinos, contato com jogadores. Então assim, uma história linda contada, a nossa história mais gloriosa de todas, a nossa grande conquista, contada em detalhes e, como o próprio nome diz, né, bastidores, aquilo que a gente não estava vendo, agora sim revelado com muita emoção. Lembrando que a Conmebol tem restrição ali de mostrar as imagens de campo. O Botafogo mostra sim os lances capitais da partida, mostra os gols, mas vocês podem ver que tem uma limitação de tempo. Então às vezes a imagem é até meio picada, assim, intercalada com outra imagem, justamente para não ferir as regras de transmissão da Conmebol. Coisas da Conmebol, né? Uma pena que a gente não tenha aquelas imagens estilo Canal 100, que a gente está acostumado a ver, né? Nas lentes do Jamal, do Vitor Silva, né? De ver os jogadores se movimentando em campo, as jogadas. Isso não dá para a gente ver por limitação da Conmebol. Mas mostra os gols, mostra aí os lances principais, mesmo que rapidamente. Emocionante, galera. 1h20 para botar todo o botafoguense ali, né? Emocionado, não tem jeito. Realmente, como eu falei, é um vídeo que a gente vai ver e rever várias vezes. Falando nisso, eu assisti a partida ontem, né? De novo, agora com uma atenção diferente, né? Sem estar tenso, mas prestando atenção em outros detalhes, enfim, assisti o jogo todo novamente. E tenho certeza que também daqui a um tempo vou querer assistir de novo e relembrar ali cada momento, né? Muito legal. Até uma coisa que eu não tinha reparado assim no momento, que o primeiro gol do Luiz Henrique sai ali aos 34 minutos e o pênalti sai aos 39, por aí, assim, é coisa de 5 minutos a distância entre os dois gols do Botafogo. Era uma coisa que eu na minha cabeça eu achava que era uma distância maior, assim. Então foram 5 minutos aí para a glória eterna. Galera, vamos, antes de falar do jogo de hoje, que pode nos dar o título, né, do Tricampeonato Brasileiro, deixa eu passar aqui rapidinho. Vocês me pediram no direct para eu detalhar melhor os potes dos grupos do Super Mundial do ano que vem, né? Eu falei ontem rapidamente, o sorteio, vocês sabem, é amanhã em Miami, né? Então vamos lá. Pote 1, o Botafogo pode enfrentar uma dessas equipes que eu vou falar agora, né? Lembrando que nesse pote ainda tem Palmeiras, Flamengo e River Plate, que o Botafogo não pode enfrentar por serem da Conmebol, tá? Então vamos lá. O Botafogo pode pegar um desses times: Bayern de Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ou Real Madrid, tá? Então assim, um gigante europeu vai cair no grupo do Botafogo. Desses aí, talvez o PSG seja ali o mais acessível, se é que dá pra gente chamar assim, né? Porque Bayern, Manchester City e Real Madrid, só pedreira. PSG também, claro, com todo respeito. No segundo pote, vai vir outro europeu, né? Pro grupo do Botafogo, tá? Atlético de Madrid, Benfica do nosso ex-técnico Bruno Lage, Borussia Dortmund, Chelsea, Inter de Milão, Juventus, que enfrentamos na Teresa Herrera de 96, né? La Vecchia Senhora, o Porto, né? O Dragão lá de Portugal, o Porto, e o RB, né? O Red Bull Salzburg da Áustria, que talvez seja aí também, com certeza, o menos tradicional aí desse grupo, do pote 2. Aí o Botafogo está no pote 3, né? E finalizando o pote 4, que seria das equipes menos badaladas, menos conhecidas, né? O Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, Auckland City da Nova Zelândia, o Esperance da Tunísia, o Inter Miami, né, que vai estar jogando em casa, time do Messi, o Mamelodi
Sundowns, da África do Sul, o Pachuca, que enfrentaremos agora, do México, o Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos, e finalizando o Urawa Red Diamonds do Japão, tá? Da J-League. Então é isso, desses potes aí sairão os adversários do Fogão. Galera, vamos falar então do jogo de hoje, que pode nos dar o título. O Botafogo tem duas novidades, né? Uma nem tanto, que é o Adrielson, mas vai entrar o Gatito, já que o John recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras. Então as novidades, Gatito, Fernandes e Adrielson. Adrielson, novidade, né, como eu disse. O Bastos, infelizmente, não se recuperou ainda do problema na coxa, está sendo poupado. A gente não sabe se ele vai ter condições de jogar no final de semana contra o São Paulo. De qualquer maneira, certamente o Botafogo planeja ter o Bastos lá em Doha, no Catar, né? Então todo cuidado é pouco com o nosso zagueirão angolano, né? Então teremos aí o Adrielson mais uma vez. O Gatito, ele não atua pelo Fogão desde maio, mas ele tem jogado pela seleção paraguaia nas eliminatórias, últimas datas FIFA, atuou, foi bem inclusive, né? Teve boas atuações. Então teremos aí Gatito, Fernandes, quem sabe, né? Quem sabe até fazendo a sua última atuação pelo Botafogo. Claro que isso aí é assunto para 2025, né? Mas é uma possibilidade real, né? Do Gatito. Quem sabe, e olha que lindo que seria o Gatito jogando e ganhando o tricampeonato, mereceria demais, né? O John, a gente sabe, John, né? Goleiraço, nosso campeão da Liberta, mas seria mais uma história de cinema ter o nosso Roberto Fernandes, o nosso Gatito, jogando e ganhando o tricampeonato, né? Assim, terminando com a bola nas mãos, já pensou? Não custa sonhar. Gente, falei aqui ontem das possibilidades, também uma matemática simples para o Botafogo ser campeão hoje, é o Botafogo pontuar mais do que o Palmeiras. Eu explico, o Botafogo tem 3 pontos a mais, 73 a 70, vocês estão cansados de saber disso. Então se o Botafogo fizer pontuar mais que o Palmeiras hoje, o Botafogo será campeão já na 37ª rodada. O que significa isso? O Botafogo vencer, o Palmeiras empatar, o Botafogo empatar, o Palmeiras perder, né? Ou o Botafogo naturalmente vencer e o Palmeiras perder. O Botafogo pontuando nessa rodada mais, porque aí abriria, né, 4 ou até 5 pontos, ou 6 pontos mais que o Palmeiras, e aí só teríamos a derradeira rodada do fim de semana. Botafogo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense seriam amistosos, né? Seria ótimo, porque aí de repente o Arthur Jorge poderia mandar uma equipe, sei lá, mista ou reserva em campo, né, e poupar os jogadores, já pensando para o jogo de quarta-feira que vem contra o Pachuca, né, daqui a uma semaninha, às 2 da tarde, lá em Doha, né? Então, jogo 9h30, a Globo vai transmitir para quase todo o país, Sport TV também vai transmitir. Na Globo, o Luiz Roberto volta a ser o locutor, ele que foi locutor do jogo de sábado. Dessa vez comentários do Júnior e Roger Flores, né? Enfim, e teremos Beira-Rio lotado, tá? Ingressos todos vendidos para a torcida colorada. É a despedida do Inter da sua casa, né? Num segundo turno brilhante do Internacional, do Roger Machado. Ainda tem ingressos para a nossa torcida, eu tenho certeza que vão esgotar até a hora do jogo. Quem tiver por Porto Alegre, mundocolorado.com.br é o site do Inter para acessar o setor visitante e adquirir o ingresso desse jogão de logo mais. O jogo lá do Cruzeiro e Palmeiras, infelizmente, será de fato com portões fechados, né? Volto a dizer, um ato terrível de violência da torcida do Palmeiras contra a torcida do Cruzeiro, há cerca de um mês e pouco atrás, está prejudicando o próprio Cruzeiro. Quer dizer, o Cruzeiro sai prejudicado 2 vezes por ter portões fechados e, obviamente, né, diretamente atua também em relação ao Botafogo, já que era para ter um Mineirão com torcida, maioria do Cruzeiro, né? O Palmeiras não terá esse adversário, né, fora das 4 linhas. Muito complicado falar disso. Galera, jogo 9h30, né? Como falei, Botafogo viajou com a delegação completa, justamente pela expectativa de que possa ser campeão hoje, né? A gente não tem como controlar o resultado
do Palmeiras, naturalmente, né? Tem se falado que o Palmeiras poderia até rolar aquela famosa mala branca, né? Ou mala verde, como alguns falaram, para motivar o Inter que está na situação de que não tem mais chances do título, né? O título ficou entre Botafogo e Palmeiras e já está garantido na fase de grupos da Libertadores 2025, né? Mas, de qualquer forma, é claro, é lógico que o Internacional vai tentar coroar essa grande campanha do segundo turno, do Brasileirão como um todo, vencendo, né, dentro de casa, o campeão das Américas, o Botafogo. Então vai ser um jogo desafiante, muito difícil, não esperem moleza pelo fato do Inter já estar classificado, né? Eu não espero, né? Então é isso, galera. Quem sabe aí temos essa possibilidade de apenas 3, 4 dias depois do título da Libertadores, o Botafogo vencer o Brasileirão, algo que não ocorre há praticamente 29 anos, né? Então, um jejum aí incômodo, né? E que eu sei que os jogadores têm aí dado várias declarações que, apesar de toda a festa que rolou domingo, apesar de toda a euforia que, né, com razão tomou conta de todos os botafoguenses, incluindo os jogadores, o Botafogo está com muita fome, está com muito foco, muita vontade, né? O John Textor, eu diria que ele está mais obcecado até com o Brasileirão do que a própria Libertadores. Claro, sabendo que a Libertadores nos proporciona coisas muito maiores, mas por conta do que rolou ano passado, né? Então, tenho certeza que o Botafogo vai entrar com tudo no jogo de hoje, não pode ser diferente, estaremos atentos, né, assistindo, e é isso, galera, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? Será que teremos o tricampeonato já na noite de hoje, ou se ela vai acontecer, o tricampeonato vai acontecer na nossa casa somente no domingo, né, diante de um Newton lotado? Comenta aí embaixo seu palpite, quem faz os gols, quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima sempre!